Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eugênio Mussac. Nós vamos continuar aqui falando sobre gestão, sobre desenvolvimento humano e organizacional. Mais um vídeo pela Quarto Grau Educação Corporativa. E vamos continuar falando aqui sobre ferramentas de gestão. Já vimos outras, né? Você pode procurar aqui, há várias ferramentas de gestão, que são aquelas que nos ajudam no trabalho, mas eu sempre insisto que elas também nos ajudam na vida. Podemos aplicar a nossa vida como um todo. A ferramenta que vamos ver hoje é mais uma matriz, que é chamada de matriz GUT, ou GUT, porque ela funciona tanto em inglês quanto em português. Foi desenvolvida nos Estados Unidos, criada lá, então inicialmente matriz GUT, mas nós podemos usar a matriz GUT porque as palavras que originam este acrônimo funcionam tanto em inglês quanto em português, têm as mesmas iniciais. Bom, gut, você sabe muito bem que em inglês significa intestino, mas o intestino mais assim, de uma forma informal, né, uma forma mais popular, significaria tripa, na verdade, né? Tem até em medicina, tem um fio que se usa em cirurgia que é feito de tripa de gato. Catgut, que aqui no Brasil costumam chamar de catgut, virou praticamente uma marca, né, catgut. Então, mas não é isso, né? Estou pondo aqui apenas por curiosidade, porque evidentemente essa nossa matriz GUT não tem absolutamente nada a ver com intestino. Então, o que é a matriz GUT? Afinal de contas, uma matriz GUT, vamos chamar GUT mesmo, já que estamos aqui no Brasil. É uma ferramenta de gestão ou de gerenciamento de projetos, especialmente, que objetiva a classificação de prioridades. Veja, isto é extremamente importante, classificação de prioridades. Então, esse é o objetivo. O que tem que ser feito primeiro, já que nós temos sempre muitas coisas para fazer. Prioridade, por definição, se procurarmos lá em qualquer dicionário, vamos encontrar uma coisa assim. É a condição do que é primeiro, né? Seja em termos de tempo, em termos de ordem, em termos de importância, né? O que está na frente, afinal de contas? Também é uma possibilidade legal de passar à frente dos outros. Primazia, né? Preferência. Isso a gente vê muito, por exemplo, no aeroporto, né? Quando é chamado para o embarque, quando a moça chama para o embarque no avião, ela sempre dá prioridade para alguém, né? Para as pessoas com mais idade, para as crianças, para os portadores de necessidades especiais. Então, esses têm prioridade. Então, prioridade é o que vai na frente, basicamente. Na empresa, ela é muito utilizada, esta matriz, para estabelecer as prioridades, né? Porque a matriz GUT, ou matriz GUT, indica quais são as tarefas mais relevantes para a empresa naquele momento e define quais aquelas que têm que ser executadas primeiro. Então, veja, aqui entra em cena uma outra palavra, um outro conceito, que é o conceito de relevância, né? Que é uma condição do que é relevante, ou seja, do que tem valor, né? Do que tem significado, do que tem importância, algo a ser considerado, que merece atenção, respeito e cuidado. Veja, essa palavra relevância, ela é muito importante, porque nós inclusive já vimos aqui, procure aqui, você vai ver que tem um outro vídeo aqui no portal ou aqui no YouTube, onde você esteja vendo, que fala sobre a definição de objetivos, né? Que é uma matriz, é uma lógica chamada SMART, né? Onde aparece a letra R, e a letra R significa exatamente relevante, né? Porque às vezes nós queremos fazer alguma coisa naquele momento, mas que tem uma outra coisa que é mais relevante. Eu queria muito fazer isto aqui, mas será que é relevante nesse meu momento de vida? Estou me preparando para o vestibular. Eu vou participar de uma competição desportiva? Vou me preparar para aquela competição desportiva? Será que isso é relevante nesse momento que eu tenho que dedicar mais tempo para estudar, para passar no vestibular? Então, cuidado com isso, né? Sempre que você for definir o que você vai fazer, o que é relevante naquele momento ou não. Isso é uma decisão que é da gestão, mas também uma decisão da maturidade da pessoa. Por isso que eu sempre digo que essas ferramentas nos ajudam no trabalho, mas também na nossa vida como um todo. Muito bem, a matriz GUT, ela leva em consideração
três aspectos, né? Daí vem as três palavras que deram origem à expressão, que são esses aqui, né? A gravidade, a urgência e a tendência. E a gente faz isso, depois que você percebe a lógica que tem por trás, você faz isso de uma forma absolutamente natural, até intuitiva. Eu vou ler rapidamente aqui, né? A gravidade indica o impacto que o problema, né, gera nos envolvidos, isso aqui saiu de um livro de gestão, então gera nos colaboradores, nos processos, nas tarefas ou nos resultados da organização. Aqui, né, graças a essa análise, o gestor analisa os efeitos de um problema e suas consequências a médio e longo prazo. Quer dizer, você tem que, tudo que a gente faz na organização está ligado com um problema que tem que ser resolvido ou um problema que vai aparecer se você não fizer aquilo lá. Então, a matriz Gantt relaciona muito com o problema. A urgência representa o prazo ou o tempo disponível para a resolução de um problema, né? Quanto tempo eu tenho para resolver esse problema, ou seja, quanto menor o tempo, mais urgente deve ser a solução, óbvio. E o terceiro ponto, que é a tendência, analisa a probabilidade ou o potencial de um problema aumentar com o passar do tempo. Uma espécie de previsão da evolução desse problema, né? desse contratempo. Três fatores. Então, são esses aqui, né? Gravidade, urgência e tendência, por isso, Gutt. Né? A gravidade indica o fator impacto, o impacto que tem se eu não resolver. A urgência, o fator tempo, tem que fazer rápido ou pode esperar um pouquinho. E a tendência é o fator evolução. Né? Se eu não resolver isso agora, o problema vai aumentar. Né? Se eu não pagar esta dívida hoje, amanhã eu vou ter juros, e depois de amanhã eu vou ter mais juros e juros sobre juros e assim por diante. Qual é a tendência disso piorar com o passar do tempo e qual é a velocidade? Bom, esses três fatores, então, né, a gravidade, a urgência e o tempo, e a tendência, perdão, tem cinco índices, cinco números que indicam qual é a sua importância. Então, número 1 para a gravidade é sem gravidade. Não tem gravidade nenhuma. Isso aqui pode esperar porque não tem gravidade nenhuma. É pouco grave, é grave, é muito grave ou é extremamente grave. Nós já vamos ver alguns exemplos para você conseguir entender melhor. E a mesma coisa com relação à urgência, né? Sem urgência, número 1, 2, pouco urgente, 3, urgente, 4, muito urgente, 5, extremamente urgente. E com relação à tendência, né? Sem tendência a piorar, número 1, número 2, vai piorar, mas a longo prazo, então temos algum tempo, vai piorar a médio prazo, temos que prestar atenção, vai piorar em curto prazo, ou vai piorar muito rápido. Então esses são os três elementos que nós devemos considerar, cada um dividido em 5 notas, digamos assim, 5 indicadores. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar aqui por um exemplo de um pronto-socorro. Eu acho que todo mundo sabe que um pronto-socorro é um lugar onde o socorro tem que ser prestado rapidamente, né? Mas os pacientes que ali chegam, para cada paciente, o seu problema é mais importante. Mas dentro do hospital, dentro do pronto-socorro, que tem, evidentemente, um número limitado de pessoas e de recursos para atender, é importante definir o que tem que ser atendido primeiro. Né? Inclusive, existe nos pronto-socorros uma relação entre urgência e emergência. Né? Qual é a diferença entre urgência e emergência? Bom, urgência, o nome já indica, tem que ser atendido com urgência. Mas emergência é, dentro das urgências, aquela que é mais urgente. Então vamos ver, vamos pegar aqui 2 exemplos. Digamos que você está lá no pronto-socorro, né? Você é um médico ou um atendente, um enfermeiro, e você recebe 2 pacientes com dor. Um tem dor no peito. Bom, dor no peito é indicativo de infarto do miocárdio. E outro chega com dor nas costas, né? O que nós podemos chamar de lombalgia. Bom, 2 pacientes chegaram ao mesmo tempo, um com dor no peito, um com dor nas costas. Qual é que você atende primeiro? Aqui já é até uma questão de bom senso, né, ou de senso comum. É óbvio que você vai atender aquele que tem dor no peito. Mas vamos colocar isso aqui na matriz para ver como é que fica. Bom, dor no peito.
Como é que você classifica com relação à gravidade, à urgência e à tendência? É tudo 5, né? Porque realmente é extremamente grave uma dor no peito, porque pode ser um infarto, é extremamente urgente. Nós sabemos que no caso do infarto do miocárdio e do derrame cerebral, o fator tempo é determinante para o resultado final, para a evolução. Se você atender rapidamente, a pessoa pode não só sair daquele problema, mas como também pode ficar sem sequelas, né? Sem resíduos daquele problema, daquele infarto ou daquele derrame. Então é sim extremamente urgente, né? E pode piorar muito rapidamente. Você pode piorar muito rapidamente, não só porque pode levar o paciente à morte, mas porque pode aumentar a lesão no seu coração, né? No miocárdio. Então dor no peito é 5, 5, 5, não tem conversa. Com relação à dor nas costas, bom, aí um pouco diferente. Dá para dizer que uma dor nas costas não é grave? Não dá para dizer. Né? Pode ser um simples estiramento muscular, mas pode ser uma lesão de disco, pode ser uma hérnia de disco, uma lesão de vértebra. Né? Então tem sim uma gravidade, mas não é extremamente grave, porque não vai levar o indivíduo à morte. Então nós vamos colocar aqui o índice 3, né? É grave, uma dor nas costas é grave sim. Com relação à urgência, vamos colocar aqui, eu coloquei 4, como sendo uma coisa muito urgente, e não extremamente urgente, e não pouco urgente. Né? Não é extremamente urgente porque a pessoa não vai morrer por causa da dor nas costas. Mas não é pouco urgente porque a pessoa, lá o paciente, está com dor. Então, para ele, é urgente, né? Extremamente urgente, é muito urgente. Então, eu coloquei aqui número 4, porque nós temos que tirar a dor daquele paciente. Então, é, sim, muito urgente. E índice 2 com relação à gravidade, à evolução. Quer dizer, não vai piorar em um curto espaço de tempo, vai piorar ao longo do tempo. Então, 3 mais 4 mais 2, 9. Então, é evidente que se vai atender primeiro o 15 e depois o 9. Veja, no pronto-socorro, né, nas unidades de pronto atendimento, os profissionais são treinados para isso, para avaliar aquele que vai ser atendido primeiro. Também, por exemplo, em fila de transplante, acontece isso aqui. Agora vamos pegar uma outra situação também de saúde, mas que não é de pronto-socorro, né, que é o câncer de pele. É uma coisa que a gente tem que prestar atenção, afinal de contas, né? Um país tropical, nós temos um número de casos de câncer de pele relativamente grande. Bom, vamos avaliar o câncer de pele com relação aos 3 aspectos. Gravidade, 5. Óbvio que é 5. Qualquer indicativo de câncer é grave, tem que ser avaliado porque pode piorar, pode espalhar pelo corpo, dar metástases, etc. Né? E é uma situação urgente. Né? Não é muito urgente nem extremamente urgente, mas também não é algo com pouca urgência. Né? Se você está com indicativo de câncer de pele, tem que procurar médico, o médico tem que propor uma medida, se vai retirar, se vai fazer algum outro tipo de tratamento. Né? E a tendência a piorar é a tendência a piorar em médio prazo. Portanto, 5 mais 3 mais 3, 11. Então veja que chega a ser mais relevante do que a própria dor nas costas, graças à gravidade. Né? Bom, então aqui está aqui um exemplo da medicina, né? 2 de um pronto-socorro, uma da medicina clínica, né? de um modo geral. Mas vamos pegar um outro exemplo aqui, vamos para o mundo corporativo. Talvez você trabalhe numa empresa, talvez você seja um estudante de administração que está se preparando para trabalhar numa empresa, ou é um trainee, ou é um gerente, um gestor. Então veja, a empresa, né, que é uma situação muito comum, afinal de contas, né, as empresas têm várias situações para resolver independente da área de atuação. Vamos pegar 3 situações. Você é um gerente médio na organização e você está diante de 3 demandas, digamos assim. A primeira é que você tem que entregar um relatório para o presidente. O presidente pediu um relatório de vendas, um relatório financeiro, um relatório de estoque, um relatório qualquer, e ele está esperando esse relatório porque ele depende desse relatório para tomar algumas decisões. Né? Poxa, isso é importante que você perceba. Mas você tem uma outra demanda, tem um cliente. Né? O cliente está ali esperando para ser atendido e também tem a sua importância. Né? O que é mais importante?
E tem uma terceira situação, uma terceira demanda que você está tendo nesse momento, que é selecionar um assistente, né? Você está muito sobrecarregado, a empresa permitiu que você selecionasse, né? Que você contratasse um assistente, e você tem ali alguns candidatos e você tem que selecionar. Então você tem 3 demandas neste momento. O que é que você faz primeiro? Bom, eu diria que nesse caso depende um pouco até da cultura da organização. Mas a tendência natural, atualmente, é que o mais importante seja a gente atender ao cliente. Por quê? O cliente externo. Porque o presidente é o teu cliente interno, né? E o cliente externo é aquele que vai trazer dinheiro para dentro da organização. Então, a tendência é esta. Claro, você tem que avaliar a cultura da empresa, mas a tendência é esta aqui, que primeiro você atenda ao cliente. O cliente é sempre o mais importante, né? Então eu vou colocar aqui esses números aqui. É extremamente grave que você não atenda o cliente, né? É muito urgente. Não é extremamente urgente porque o cliente também tem um pouquinho de paciência. Ele pode dizer para ele, só um instantinho, eu já vou atendê-lo, só um instantinho que fulano já vem atendê-lo. O cliente fica satisfeito, fica ali esperando um pouco, ele sabe que não vai ser atendido imediatamente. Mas não é extremamente urgente, mas não é pouco urgente. Então eu coloquei aqui, olha, é muito urgente, porque hoje a velocidade de atendimento nas empresas comerciais é cada vez mais relevante, não é? E coloquei o número 4 aqui, porque ele pode piorar em curto espaço de tempo. Se o cliente não se sente atendido, percebe que não estão prestando atenção nele, provavelmente ele vai embora. E se ele vai embora, vai procurar uma outra empresa, ainda ele sai falando mal da tua empresa. Então, veja, não é uma coisa assim que não tem nenhuma possibilidade de piorar. Não, vai piorar e vai piorar em curto espaço de tempo. Se o paciente está ali esperando no balcão ou sentado numa cadeira, ele pode ir embora muito rapidamente. Então, seria o indicador 13, né? Atender ao cliente. Agora, preparar o relatório para o presidente, eu diria que é o indicador 10, né? Claro, depende um pouco da cultura, depende um pouco do tipo de presidente que você tem, se ele é mais compreensivo, se ele é menos compreensivo. Tem alguns que acham que tem que ser atendidos imediatamente na frente de tudo e outros não. Outros têm uma visão mais abrangente da empresa e percebem que você não está ali apenas para fazer isso, né? Então eu colocaria que se você não entregar o relatório para o presidente, índice 3, portanto, é grave, sim, é grave, né? O presidente precisa daquele relatório para tomar suas decisões, né? É urgente, até ele mesmo pediu para você que fosse urgente. Pode reparar, ele nunca pede para você, olha, isso aqui é extremamente urgente. Se o presidente pede alguma coisa extremamente urgente, é porque ele mesmo não fez uma previsão anterior, né? Então, se ele é bem preparado, ele pode no máximo dizer que é urgente, né? E 4, pode piorar em curto espaço de tempo, porque o presidente precisa daquele relatório para uma reunião online que ele vai começar daqui a pouco com o conselho e pode piorar. Então, sim, a gente tem que prestar atenção, não chega a ser uma coisa muito menos relevante do que atender o cliente. É menos relevante, mas não muito menos relevante. Mas, insisto, cada situação é uma situação. E selecionar um assistente, vamos colocar aqui o índice 9, né? Porque é pouco grave se você não selecionar o seu assistente hoje, né? Você está dando conta do serviço aí com a sua equipe, né? É pouco grave, eu posso atender, posso resolver amanhã. Então tem uma certa urgência, porque eu estou sobrecarregado, né? Mas não é extremamente urgente, mas pode piorar em curto espaço de tempo, porque eu estou ficando sobrecarregado de serviço. Se eu não selecionar um assistente, essa situação vai piorar, né? Então está aqui o índice 9. Então perceba que para cada situação, seja no pronto-socorro, seja no dia a dia da empresa, seja na sua casa, né, seja na sua relação com a sua família, com seus amigos, né, os seus cuidados com a saúde, tudo isso tem que ser levado em consideração e nós sempre avaliamos então de acordo com esses 3 fatores, né, a gravidade, a urgência e a tendência para piorar. Agora, existe uma outra matriz que é um pouco mais simplificada e mais fácil de usar, que leva em consideração 2 aspectos. Esses 2 aspectos que definem também a relevância,
que são esses aspectos aqui, ó, a urgência e a importância. A relação entre a urgência e a importância que nos dá a relevância. Então nós podemos fazer uma matriz, né? Com duas variáveis eu posso construir uma matriz que tem 4 possibilidades. Os dois quadrantes de cima são os quadrantes do que é urgente. E os dois quadrantes de baixo não são onde estão as coisas que não são urgentes. Os quadrantes da direita são os mais importantes. Então se veja que tem importante que é urgente e importante que não é urgente, né? E temos também agora os quadrantes da esquerda que são os não importantes. Então veja, você tem quatro demandas, digamos. O que você atende primeiro aqui dentro dessa matriz, né? Bom, é óbvio que você vai atender primeiro aquilo que é mais importante e mais urgente, né? Porque mais urgente significa, se eu não fizer, vai dar ruim daqui a pouco, né? E é muito importante. Isso aqui, o resultado do não fazer pode ser de grande gravidade. Então, o que é importante e urgente tem que ser atendido primeiro, eu não tenho a menor dúvida. Você pode estar fazendo qualquer trabalho, de repente aparece um foco de incêndio no local onde você está trabalhando, poxa, você tem que parar tudo para atender aquilo lá, porque o fogo pode se espalhar muito rapidamente, causar grandes danos. Então aquilo é importante e é urgente. Bom, então nós estamos cheios, assim, se você conversar com qualquer pessoa, você vai ver que nós estamos, quem trabalha, né, quem está no mercado, em qualquer área da atividade, sempre tem coisas que são importantes, que são urgentes para fazer. E a gente fica muito tempo neste quadrante, no quadrante do importante e do urgente. Tá bom, a gente resolve os problemas. Esse quadrante só tem um problema. Ele cria um outro problema, que é uma repercussão na tua saúde. Porque esse quadrante, fazer todo dia coisas que são importantes, urgentes, são muito estressantes. Você acaba se estressando muito rapidamente e isso prejudica a tua saúde. Né? E hoje a gente fala muito da qualidade de vida no trabalho, né? Da influência que o trabalho tem na nossa saúde física, na nossa saúde mental. Então eu posso dizer para você, evite de ficar o tempo todo neste quadrante do urgente e importante. Inclusive, quando você fica muito estressado, né? Você começa a fugir daquilo que te estressa, de forma inconsciente, e acaba vindo muito para esse quadrante da esquerda aqui, onde estão coisas que não são importantes, mas que são urgentes. Você está tendo uma reunião extremamente difícil e toca o telefone, né? De repente você atende o telefone, mesmo sabendo que alguém quer falar com você no telefone é menos importante do que você está tratando na reunião. Mas você pede licença, tá? Você diz assim, por favor, o telefone está tocando. Claro, porque é urgente, né? Está tocando, é agora que está tocando meu telefone aqui, eu tenho que atender. Né? E no fim é alguém querendo combinar um churrasco no final de semana, um amigo querendo bater papo, alguma coisa assim, e você fica dando importância para aquele assunto mesmo não sendo importante, porque isso de certa maneira te afasta do quadrante onde você estava, que é estressante, então você desestressa. Então cuidado. Nada com ficar muito tempo no quadrante, porque você acaba tendo esses escapes e fazendo coisas que não são importantes. Daí você vai dizer, bom, se não é para eu ficar nesse quadrante, qual é o melhor quadrante aqui? Eu vou falar para você. O melhor quadrante é o direito inferior. Ou seja, é o quadrante onde você faz as coisas que são importantes, né, mas que não são urgentes. Você vai dizer, mas isso não seria uma irresponsabilidade? Não, pelo seguinte, quando você atende o que é importante, mas não é urgente, você está prevenindo as urgências. Ou seja, você impede que aquele tema que é importante fique urgente. Isso é uma estratégia, não é? Claro. Se você está diante de uma coisa que é importante, urgente e outra não urgente, claro que você tem que atender primeiro aquilo lá. Mas se você der espaço, se você der atenção, se você dedicar o seu tempo para o quadrante inferior direito, você vai reduzindo, né, o quadrante superior direito. Vai reduzindo as urgências. Claro, existem algumas coisas que são imprevisíveis. Agora há pouco eu falei, puxa, a vida está pegando fogo, né? Isso não estava previsto. Ou talvez estava.
porque o prédio não recebeu manutenção suficiente. Mas podem acontecer imprevistos, não tenho a menor dúvida que podem acontecer imprevistos que geram urgências, né? Agora, posso afirmar para você que dentro de uma organização normal, 90% das urgências poderiam ter sido prevenidas, se nós atendêssemos aquilo antes de ficar urgente. Só que o ser humano é assim. Inclusive, nós valorizamos mais as pessoas que atendem o que é urgente. Um exemplo, né? Usando o exemplo do fogo, né? Quem que é mais valorizado na organização? Aquele que apaga o fogo ou aquele que previne o fogo, que impede o fogo de acontecer? Todas as medidas preventivas costumam ser menos valorizadas do que as medidas curativas, né? Aquelas resolutivas. Pois é, mas as medidas preventivas têm mais valor, elas são mais eficazes, elas geram menos problema no futuro, elas geram economia também, porque as urgências acabam gerando maiores gastos e assim por diante. Então comece a prestar atenção em qual desses 4 quadrantes você tem vivido mais, passa mais tempo no seu dia. Se ficar muito tempo no urgente, importante, cuidado com o seu estresse. Esses quadrantes, né, tanto a matriz GUT quanto esse que acabamos de ver, que é uma simplificação, desenvolve em cada um de nós aquilo que a gente chama de senso. Senso, né? O que é senso? É a capacidade de perceber. Tem gente que parece que não tem senso de espaço, né? Uma pessoa espaçosa, né? Você percebe que existem pessoas que são assim, espaçosas, né? O sujeito levanta no avião, cheio de gente levantando, ele já quer colocar a mochila nas costas dele, ocupando espaço de 2 pessoas. Falta senso, né? Algumas pessoas dizem falta senso de noção. Na verdade, senso e noção seriam a mesma coisa. Então, quais são os sensos que nós podemos desenvolver a partir dessas análises? São 4. Então aqui, senso de urgência. Você sabe que o senso de urgência é importantíssimo nas organizações. Inclusive está na lista das habilidades mais importantes para os trabalhadores do século XXI, criada pela organização, pelo World Economic Forum, né, por aquele Fórum Econômico Mundial, que tem lá, né, algumas características novas que nós temos que desenvolver nesses tempos de grande velocidade, e uma delas é o senso de urgência, né? Presta atenção no que é mais urgente ou menos urgente. Mas existe também o senso de prioridade, né? O senso de prioridade, ele é justamente aquele que evita, que evita a urgência. Quer dizer, não, perdão, o senso de prioridade é a relação entre a urgência e a importância. Né? Então você vai fazer aquilo que é mais urgente, mas também tem que considerar aquilo que é mais importante. Diante de 2 urgências, você vai atender primeiro aquela que é mais importante. Assim como, diante de 2 tarefas importantes, você vai atender primeiro aquela que é mais urgente. Mas temos o senso de previsão, né, que é o terceiro aqui. O senso de previsão é aquele que previne, o próprio nome já está dizendo. É o do quadrante inferior direito, ou seja, você faz coisas que são importantes, mas que não são urgentes ainda, mas ficarão urgentes amanhã, ou na semana que vem, ou no mês que vem, ou algum dia. Se eu fizer agora, eu vou prevenir. Isso chama-se senso de previsão. E por último, o chamado senso de valor. Né? Aí, mais uma vez, eu insisto, depende um pouco da cultura da organização, porque a organização tem os seus valores, tem a sua lista de valores, mas você tem a sua lista de valores também. Né? Qual é o espaço, né? qual é a posição na sua tabela de valor, onde entra a tua saúde, por exemplo. Tá bom, eu tenho que trabalhar, né? Entregar resultado é importante, né? Mas eu não posso prejudicar a minha saúde. A minha saúde tem valor, né? Tem mais valor que o resultado. Bom, depende de cada situação. Então é uma questão de utilização do senso. O teu trabalho é importante, mas a tua família é fundamental. Então qual é o valor que você dá para esses 2 elementos? E assim por diante. Então, senso de valor. Né? A vida
É o que realmente interessa no final. E por isso eu termino aqui esse nosso encontro de hoje, essa nossa aula, né, sobre definição de prioridades, com esta frase, que é uma frase do senso comum, eu não conheço o autor, mas que eu gosto muito, que diz o seguinte: ó, todos os animais, com exceção do homem, sabem que o urgente na vida é aproveitá-la. Eu acho bonita essa frase porque os animais realmente eles são conduzidos por seus instintos e os seus instintos desejam que o animal se mantenha vivo, viva bem, aproveite bem o tempo que ele está vivo. E nós, muitas vezes, não aproveitamos bem a nossa vida, nós fazemos coisas que não são importantes ou que não têm valor e vemos o tempo passar. Nunca se esqueça que o tempo é o nosso principal patrimônio. É o único patrimônio que, uma vez perdido, não pode ser recuperado. A vida escorre pelas mãos, como disse o Lulu Santos. Forte abraço. Até o próximo encontro.